Senhor, Ele ordena a sua vida e a bênção. Então você está no lugar certo, onde a vida do Senhor flui e a bênção do Senhor flui. Amém? Vamos compartilhar a palavra. Sabemos que uma das coisas que nós temos mais dificuldade, irmãos, é com a oração. Nós temos dificuldade em orar. Mas você sabe que a sua vida, ela precisa desse combustível que é a oração. Nós não conseguimos viver sem oração. A oração faz parte da nossa vida com Deus. A oração faz parte do seu relacionamento com Deus. Uma vez que você nasceu de novo, a Bíblia fala que o nosso espírito foi recriado. E o Senhor, Ele reviveu o seu espírito, que um dia estava morto. Quando que morreu? Quando ele foi colocado, quando lá no Éden, Adão ouviu a voz de Satanás. E ele andou por outros caminhos. Ele não ouviu a voz de Deus. Deus falou: olha, Adão, aqui tem árvore de todo tipo. De um lado está a árvore da vida, do outro lado está a árvore do conhecimento do bem e do mal. E de todas as árvores você pode comer, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas quando ele comeu da árvore que não devia, ele perdeu a posição da bênção. Qual que era a posição da bênção? Estar no jardim. Estar no lugar certo. Na hora certa, no lugar que Deus colocou. O lugar completo. Pode deixar, Isaac. O lugar completo. O lugar onde tinha tudo. Deus já tinha provido todas as coisas. Deus colocou 3 rios cheios de pedras preciosas. Havia alimentos, havia tudo o que ele precisava. E Adão não precisava de mais nada. Ele só precisava do Senhor. Só precisava de buscar o Senhor. Só precisava de ouvir o Senhor. Se alimentar da vida de Deus. Mas o que aconteceu com Adão? Adão andou e achou que precisava de outra coisa. Por quê? Porque a serpente apareceu e falou: olha, Adão, Deus não está querendo que vocês sejam felizes. Ele está escondendo alguma coisa de você. Você pode comer da árvore, você não vai morrer, não vai acontecer nada. Mas você vai ser como Deus. Você será como Ele. Então coma da árvore. E Adão, então, através de Eva, ele vai e come daquela árvore. Mas no início, irmãos, quando você lê o texto de Gênesis, a palavra do Senhor fala que o homem foi feito à sua imagem e semelhança. O homem não foi feito de qualquer maneira. Ele foi feito à imagem e semelhança de Deus. Ele já era como Deus. Deus criou ele como ele é. Imagem e semelhança dele. Com autoridade para governar. Autoridade para conduzir todas as coisas na terra. Autoridade para sujeitar todos os animais na terra. Ele tinha autoridade sobre a terra. Ele tinha autoridade para governar, para liderar todas as coisas. Ele era como Deus. Deus tinha autoridade para agir, e essa autoridade ele delegou a Adão. Mas Adão, ouvindo outras vozes, perdeu essa autoridade, porque ele ouviu a serpente. Sabe, irmãos, Deus, Ele mudou a nossa história, amém? Você crê que Deus mudou a sua vida? Amém? Você crê nisso? Que você nasceu de novo? Quando você entregou a sua vida para Jesus, você recebeu a vida de Deus. E quando nós recebemos a vida de Deus, nós recebemos essa vida para ter comunhão com Ele, para ter uma ligação íntima com Deus. E essa ligação íntima é necessária para a sua vida ser vitoriosa aqui. Mas é claro que aqui no mundo você ouve também muitas vozes, não é verdade? Você ouve tantas vozes: a voz de um coach, a voz do médico, a voz do advogado, a voz de um parente, de um tio, de uma tia, de um avô. E você às vezes fica preso a essas coisas. Eu lembro que, acho que minha mãe recebeu essas coisas dos seus pais, sei lá, dos seus avós. Então uma coisa que nós crescemos quando era criança lá em casa, a gente não misturava manga com leite, né? A gente não misturava ovo com manga, né? E várias coisas assim, frutas que não misturava, que se misturasse morria. Então a gente veio misturar essas coisas, sabe, lá depois dos 15, 16 anos que eu aprendi que não tinha nada a ver. Olha quanto tempo que eu fiquei sem comer manga com leite.
Um dia, a minha mãe falou isso, a gente obedecia. Mas um dia eu estava no lugar, e a minha mãe chega lá, está eu comendo manga com leite. Eu devia ter uns 12 anos. Ela ficou muito brava comigo. Como é que você não me ouve? Você ouve os outros? Eles não são seu pai? E se você morresse? E se você morresse? Eu falei que não pode. Eu falei, não, mãe, não vai morrer não. Lá em casa nós conversa. Porque nós somos tentados a ouvir outras vozes. Até mesmo a voz dos nossos pais. À medida que nós vamos crescendo, nós queremos aventuras. Não estou dizendo que o que a mãe falou estava certo em relação àquilo. Mas ela tinha uma autoridade para falar na minha vida, como mãe. E você, como pai, tem autoridade para falar a vida do seu filho. Escolheu o melhor para ele. E Deus, então, Ele escolhe o melhor para nós. E agora Ele fala, olha, agora você é íntimo comigo. A Bíblia fala que o nosso espírito está amalgamado com o seu espírito, com o Espírito de Deus. Amalgamado é algo que está junto, misturado. Não tem como ser separado. Não é água e óleo que separa facilmente. Não. É como se fosse uma mistura de um Durapox, que misturado não solta mais, não tem como mais se separar um do outro. E a palavra do Senhor diz que nós estamos amalgamados com Ele. E agora então nós somos como Ele é, porque nós temos o Espírito dEle. Mas o inimigo muitas vezes ele vem para você e diz que você não é. Você não é filho, você não é amado, você não é abençoado, que Ele não se importa com você, que Ele não está com você. E você fica, às vezes perdido. Ouve a história de um, ouve um conselho do outro, ouve uma coisa que outra pessoa diz, mas você não busca o Senhor como deveria buscar. Então quando Jesus, um dia ele resolveu ensinar os discípulos a orar. Todos vocês conhecem a oração do Pai Nosso? Sim ou não? Quantas vezes você já orou essa oração? Várias vezes. Jesus, ele ensinou os seus discípulos a orar. Por que Jesus ensina então os seus discípulos a orar? Porque orar fala de relacionamento. Talvez você pense que oração é uma reza, é um trem travado, que você tem que ficar repetindo aquele negócio ali 200, 300 vezes. Não, a oração é um relacionamento. Você pode fazer uma oração simples para Deus. É uma conversa. É como se Deus está com você, você está conversando com Ele. Você consegue conversar com as pessoas? Por mais tímido que você seja, você consegue conversar com alguém. Tenho certeza disso. Que por mais tímido que você seja, você consegue relacionar com alguém. Conversar, sorrir, contar suas histórias, contar casos, pedir ajuda. E o Senhor nos criou para termos Ele como o nosso Pai íntimo. De poder falar com Deus. De poder ouvir a voz de Deus. A oração não é algo que só você fala. Não, você fala, mas também Deus te responde. Você também pode ouvir a voz de Deus. Ouvir o Senhor falando com você. Então, Jesus, então, ele começa a orar, a ensinar os seus discípulos. Porque o discípulo de Jesus, ele já conhecia a lei. Ele já conhecia o livro dos profetas. Mas ele não sabia orar. Eles não sabiam orar. Um dia um homem chega para orar diante de Deus, ele era um religioso. Aí ele levanta as mãos para o céu e fala, Deus, eu sou bom demais, eu dou minha oferta, eu dou meu dízimo, eu ajudo os pobres, eu sou bom demais, o Senhor pode me ajudar? Aí apresenta outro homem diante de Deus ali também. E ele se achava tão pecador, que ele abaixou a cabeça e nem conseguia olhar para os céus. E só falava, Senhor, se o Senhor for propício a mim, se o Senhor puder fazer alguma coisa, me ajuda. Ou seja, os religiosos, que eram os fariseus, não sabiam orar. Então Jesus ensina a orar. Ele fala, olha, quando vocês orar, primeiro, vocês devem orar assim, Pai nosso que está no céu. Primeira coisa que ele nos ensina é sobre um pai. Primeira coisa que ele ensina ali para o seu discípulo é sobre um pai, que existe um pai. Porque talvez você está acostumado a orar para um Deus. Toda religião, elas ensina as pessoas a invocar um Deus, o seu Deus. Invocar ali um Deus de madeira, um Deus de pedra, Deus Baal, Deus Maloque, Deus de todo tipo de espécie. Mas aqui, Jesus começa a ensinar para eles que existe um Pai. E que esse Pai, ele habita os céus.
E agora, quando vocês oram, fala: Pai nosso, meu Pai, rapazinho querido, Abba Pai. Talvez quando você ora, você tem até medo de falar com Deus. Por que muitas pessoas têm medo de orar? Porque às vezes naquele dia ele aprontou, ele errou, ele fez alguma coisa e fala: não, eu estou cheio de pecado demais, hoje eu não vou orar porque Deus não vai ouvir. Porque você está tendo um pensamento religioso. Deus, Ele quer que você veja Ele como um pai. Ele é Deus. Mas para aqueles que nasceram de novo, Ele é pai. Nós já falamos aqui outras vezes. Vou dar novamente esse exemplo. Você acha como os filhos do presidente chamam ele? Será que como os filhos do presidente chegam na casa do pai dele, ele chama lá, o presidente? Você acha que é assim que ele trata o pai dele? Porque a palavra presidente fala de uma posição. Assim como a palavra Deus relaciona a sua posição suprema. Mas quando ele chega na casa desse presidente, ele chama: papai, pai, papai, faz isso, pai, o senhor fez isso, pai, o senhor me dá isso, pai, o senhor me ajuda. Então aqui Jesus começa a ensinar os seus discípulos a orar. Então quantas vezes nós temos medo de orar ao Senhor, porque nós pensamos que Deus está zangado conosco. Porque você não tem uma visão que Ele é pai, que Ele é o seu pai, que Ele ama você. Todo pai se importa com você. O Daniel, que nós consagramos agora o seu filho, ele é o pai de primeira viagem, né, Daniel? Temos aqui também o Murilo, pai, recente agora, daqui um dia vai apresentar o filho dele também. É pai. Será que como esse menino vai conhecer esses homens? Será que vai conhecer pela profissão dele? Ou será que vai chamar de pai? Será que essa criança, quando eles estão em tormenta, em angústia durante a noite, com algum problema, eles gritam, é a profissão desses homens? Ou ele grita: papai? Como é que você ora? Quando você tem que orar, como é que você ora? Deus, irmãos, Ele é o seu pai. Se você nasceu de novo, Ele entrou na sua vida, agora você é filho dele, e Ele é o seu pai. Ele tem prazer de sentar com você, prazer de ouvir você. Ele não é como eu, e nem como você muitas vezes. Talvez nós não temos paciência para ouvir nossos filhos em todos os pedidos. Talvez o menino pede tanto uma balinha, um chiclete, que o menino, para com isso. Né, Isaac? Mas Deus não é assim. Ele fala para os filhos: pede e dá-se-vos-á. Pede, bate na porta, insista, e a porta vai abrir. É isso que esse Pai Celeste faz. Ele tem prazer de ouvir sua voz. Ele tem prazer de ouvir seu pedido. Ele tem prazer de ouvir o seu agradecimento. Pai, obrigado porque o Senhor me abençoou hoje. Obrigado por essa venda que eu fiz. Obrigado pela minha família. Obrigado pelo meu filho. Obrigado pela minha vida, pela minha saúde. Obrigado pelo Senhor me sustentar até aqui. Obrigado, Pai. Quantas vezes você para agradecer esse Pai? Na sua oração. Fala: Pai, obrigado. Obrigado por o Senhor ser meu Pai. Eu não conseguiria viver se eu não tivesse o Senhor como Pai. Eu não conseguiria dar conta. Então Jesus começa a ensinar os seus discípulos chamando de Pai. Então Ele é Deus, Criador de todas as coisas. Mas Ele decidiu, foi Ele que escolheu ser seu Pai. João capítulo 1, versículo 12 diz que Ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Mas a todo quanto o receber, deu-lhes o direito ou o poder de ser feito filhos de Deus. Quais? A saber, os que crê no nome de Jesus. É aqueles que crê no nome de Jesus, recebe um poder de Deus que transforma você num homem comum, numa mulher comum, num alguém normal, em filho amado de Deus. E agora quando você orar, Jesus está dizendo, fala: Pai nosso, Pai meu papai, paizinho. Ele continua dizendo: santificado é o teu nome, venha o teu reino. Nós precisamos levantar o nome do Senhor Jesus, erguer o nome do Senhor Jesus. Eu já conheci pessoas que eles têm prazer de chegar nos lugares e falar de quem ele é filho. Você já encontrou pessoas assim? Realmente ele é filho de alguém proeminente na cidade, em algum lugar.
Ele tem prazer de falar, eu sou filho do fulano de tal. Sabe de quem eu sou filho? Sabe de quem eu sou filho? Já viu pessoa assim? Você também precisa ser alguém. Levantar o nome do Senhor. Senhor, santifica o seu nome. Eu levanto o seu nome nesse dia, nessa manhã, nessa noite. Eu estou dormindo agora, mas eu santifico o Senhor. Eu engrandeço o Senhor. Eu louvo o Senhor. Eu te adoro, meu Pai. Eu levanto o seu nome aqui no pé da minha cama. Isso o mundo espiritual está ouvindo. Porque existe o mundo espiritual, irmãos. Tem anjos nesse mundo espiritual, tem demônios. É os espíritos que você não vê. E você precisa posicionar nesse mundo espiritual. Falando quem é o seu pai. No mundo natural nós falamos do nosso pai. Eu sou filho do fulano de tal, eu sou filho do José, do Raimundo. Mas no mundo espiritual nós falamos, levantamos o nome do Senhor. Eu sou filho do Deus Todo-Poderoso. Eu louvo a Ele, eu entrego minha noite a Ele, eu entrego meu dia a Ele, eu entrego a minha semana a Ele, eu entrego a minha saúde a Ele, eu entrego as minhas finanças a Ele, eu entrego meu trabalho a Ele, eu entrego minha empresa a Ele, eu entrego tudo que sou meu Pai, porque Ele cuida de mim. Amém, irmãos? Então ele diz, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra, como é no céu. Oh, irmãos, precisamos orar demais isso aqui, pedir isso aqui, clamar por isso aqui na nossa vida. Que o Senhor faça na nossa vida, irmãos. Aqui na nossa vida, como é no céu. Você acha que no céu tem bagunça? Não. Não tem. Não tem confusão. Não tem contenda. Não tem miséria. Não tem pobreza. Não tem porta fechada. Não tem. Não tem frustração, fracasso, depressão, ansiedade. Não tem. Mas sabe, irmãos, nós estamos nesse mundo e às vezes nós queremos nos conformar com esse mundo. Nós queremos agir como o mundo age. Ah não, a vida de todo mundo é assim, então vou seguir assim também. Ah não, todo mundo tem problema no casamento, então também não vou fazer nada. Deixa quebrar o pau. Ah não, todo mundo passa por perrengue. Deixa o negócio acontecer. Oh, irmãos, o Senhor Jesus está ensinando a nós orarmos. Nós pedimos ao Senhor, Pai, traz o teu reino na minha vida, traz o teu reino na minha casa, traz o teu reino, assim como o Senhor faz no céu, faz na minha vida, assim como é aí no céu, faz na minha, porque no céu tem glória, tem poder, o poder ele vem de lá, a unção vem de lá, e a Bíblia fala que os céus estão abertos sobre nós. Por que os céus estão abertos sobre nós? Porque os céus se abriu para Jesus. A Bíblia fala que quando ele foi batizado no Rio Jordão era um dos lugares mais baixos da terra. Ele está a 400 metros abaixo do nível do mar. E no lugar mais baixo da terra, o céu se abriu para Jesus. E Jesus viu o Espírito Santo descer em forma de pomba. E ouviu uma voz dizendo, esse é meu filho amado, no qual eu tenho prazer. Mas também Jesus estava no monte, na parte alta, na transfiguração, e os céus também se abriu para Jesus ali. E quando o céu se abriu, não só Jesus ouviu a voz, mas os discípulos que estavam com ele também ouviu a voz, dizendo, esse é meu filho amado, no qual eu tenho prazer. Ouça o que ele diz. Ouça o que ele diz. Sabe, nós precisamos aprender a orar, a trazer para a nossa vida, porque o céu está aberto sobre você, o céu está aberto sobre a sua vida. Por que você vai perder toda a sua oportunidade de viver o que está no céu para você? Simplesmente porque você não pede. Nós ficamos esperando aquele político ganhar, né? Aquele amigo nosso. Nossa, aquele vereador, vou ajudar ele a ganhar, porque quando ele ganhar, ele vai me ajudar, vai me dar isso, vai me dar aquilo, vai me dar um emprego, vai me dar tal coisa, vai me dar um lote, vai me dar não sei o quê. Nós estamos sempre esperando alguém. Mas Jesus está dizendo para você, pede o seu pai, pede para o seu pai trazer para você. Pede o pai, venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como no céu. O que você acha da vontade do Senhor? A palavra do Senhor diz no livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Sou eu que sei o pensamento que tenho a vosso respeito. Pensamento de bem e não de mal.
pensamento de dar a vocês o que vocês têm desejado, o futuro, uma esperança. Ele não tem pensamento de morte para você. Talvez você não ora, não pede para Deus coisas, não ora a Deus, porque você tem medo de Deus estar pensando coisas ruins a seu respeito. Deus não está pensando nada ruim a seu respeito. Pastor, mas eu aprontei essa semana. Essa semana eu errei, eu pequei. Deus está pensando coisas boas. Você acha que meus filhos não erram todo dia comigo? Tem dia que ele erra feio comigo. Tem dia que eu tenho que usar o cinto. Mas mesmo assim, eu tenho pensamentos bons. São príncipes, são amados, é abençoado. Vem cá, meu filho, senta na mesa aí. Toma o café. Vem cá, meu filho, senta na mesa, almoça, janta, tem roupa lavada. Tem a cama quentinha para você deitar. Vem cá no colo do papai. Aprontou todas. Mas se eu sou um pai, e a Bíblia diz, se os pais humanos são maus, conseguem dar coisas boas para os filhos, imagina Deus, que é bom. Talvez Deus, você está pensando que os olhos de Deus está preso no seu passado, está preso nos seus problemas, está preso nas suas falhas. Não, meu irmão. Os olhos de Deus não estão presos nisso, não. Abra seu coração para o Senhor. Ele não está preso nessas coisas, não. Ele quer te atrair para Ele. Ele quer te ajudar. Ele quer te fortalecer. Pastor, mas eu errei. E daí? Você vai errar de novo. E de novo, e de novo. Até esse corpo seu ser glorificado, você vai errar muito ainda. E Deus sabe disso. Mas Ele está cuidando de você. Ele está te fortalecendo. A palavra do Senhor fala que quando nós contemplamos a Ele. Por que muitas vezes nós erramos? Porque nos falta isso, contemplar o Senhor, olhar para Ele, que a Bíblia fala, quando nós contemplamos o Senhor, está lá em Coríntios, nós somos transformados naquilo que Ele é. Quando você contempla o Senhor, você é transformado no que Ele é. Nós precisamos contemplar o Pai. Eu estava dando aula para os pais, esses dias, dando aula para o curso de criação de filhos. Também estava falando aqui para o casal que veio consagrar os filhos, que os pais, que os filhos, eles olham muito para os pais, muito, e eles começam a imitar os pais. Por quê? Porque os pais se tornam o quê? Um espelho. Então quando meus filhos começam a contemplar demais para mim, contemplar demais a mim, ele começa a fazer as coisas como eu faço. Quando você começar a contemplar o seu pai, você vai fazer, você vai ser como ele é. É isso que a palavra de Deus diz. Deus não está olhando para você, nas suas debilidades. Ele está querendo que você contemple Ele. Olha para Ele. Ele é o seu modelo. Quando você contempla Ele, você é transformado no que Ele é. Então a vontade do Senhor é boa, é perfeita e agradável. Então peça, Senhor, seja, faz a sua vontade na minha vida. Faz a sua vontade. Eu lembro quando eu era criança. Eu tinha medo de orar assim que eu fui crescendo, né? De juvenil para adolescente. Eu tinha medo de orar essa parte, Senhor, faz a tua vontade na minha vida. Porque uns pregadores na igreja da minha mãe, e contavam umas histórias bem complicadas. E eu tinha medo de fazer essa oração em relação a casamento. Falei, vá que Deus manda alguém que não tem nada a ver comigo, né? Vai que Deus manda uma pessoa que não tem nada a ver. Aí a gente cresce com aquele medo de orar as coisas para Deus. Fala, Deus, faz a sua vontade na minha vida. Até o dia que eu conheci que Deus era bom. Hoje eu oro todo dia, todo tempo, todo momento. Senhor, faz a sua vontade hoje. Senhor, faz a sua vontade nesse culto. Senhor, faz a vontade desse encontro. Senhor, faz a vontade da minha vida. Faz a vontade da minha casa. Faz a vontade dessa semana. Tendo todo, porque a vontade dele é boa, é perfeita. Mas muitas pessoas, talvez você já ouviu essas coisas. Deus trazendo vontades ruins. Não, a vontade de Deus é boa, é perfeita. Eu já vi pessoas falar assim, não, esse dia eu vi no Instagram um missionário falando assim, que ele estava indo, não sei se ele estava fazendo missões na África, algum lugar assim. Ele falou, Deus mandou eu ir, né? O que eu posso fazer? Eu tenho que ir, tenho que fazer a vontade dele. Irmãos, a vontade de Deus não é assim não. Deus não te obriga a nada. A vontade de Deus é que você tenha prazer em viver a vontade do Senhor. Outro falou assim, não, pela minha própria vontade eu não queria ser pastor. Porque pastor dá trabalho demais.
Então o pastor, quando está lá embaixo, ele tem suas lutas, suas dores, suas coisas, mas quando ele sobe no púlpito, ele tem que transmitir alegria. Eu falei, não, eu não sou esse pastor. Tem pessoas que estão enganadas com relação a Deus, com relação ao Pai. Eu tenho alegria quando eu estou aí embaixo. Eu tenho alegria quando eu estou na minha casa. Eu tenho alegria quando eu estou passeando. Eu tenho alegria quando eu subo aqui. Eu tenho alegria em todo tempo, porque eu tenho prazer de viver a vontade do Senhor. Eu tenho prazer de ter me escolhido para viver a vontade dEle. Eu tenho prazer de ter me escolhido e me tirado do mundo, do lamaçal há 20 anos atrás. Quando eu estava prestes a morrer, prestes a tirar minha própria vida. O Senhor me escolheu. A vontade dEle então é boa, é perfeita e agradável. Eu ganhava quase 10 salários mínimos, mas não tinha nada, era falido. Hoje eu ganho menos e sou feliz. Hoje eu ganho menos e vivo melhor do que quando eu ganhava 10 salários. Porque eu tenho um pai que me sustenta. Eu acordo pela manhã e eu falo, Deus, hoje é o dia do Senhor. É o Senhor que provê todas as coisas. Então eu tenho alegria. Ser pastor não é fardo, é prazer que o Senhor tem uma vontade Ele tão grande, tão poderoso, e pensar em mim. Deus é tão grande, tão poderoso, tem o universo todo para cuidar, mas Ele para pensar em você, porque Ele é bom. Ele é bom. Ele para tudo para pensar em você e trazer a vontade dEle para você viver bem. A vontade do Senhor não é peso. Deus não traz coisas ruins para nós. Deus não traz. O diabo é que faz você pensar. O diabo é que coloca isso também das pessoas, que Deus é ruim e traz coisas ruins. Como fez com Adão. Deus colocou o melhor jardim, faz tudo diferente, coloca Adão lá, e o diabo vem falar na orelha de Adão que tinha algo melhor. Não aceite a palavra do diabo na sua vida. Não aceite. Deus tem coisas boas para você. Amém, irmãos? Fala assim, Deus tem coisas boas para a minha vida. Isso é a graça de Deus, irmãos. É a graça dele, a graça do Senhor. Não pede nada em troca. Você não tem que fazer nada para Deus para merecer algo. A obra já está pronta. Deus já fez sem você fazer nada. A palavra do Senhor diz que Ele nos amou primeiro. Antes da fundação do mundo, Ele já nos conhecia. Ele já nos amava. A palavra do Senhor também diz que Ele nos amou quando nós éramos ainda pecadores. E Ele provou o seu amor para conosco, se entregando na cruz no nosso lugar. Quando nós éramos ainda bonzinhos, cheirosos. Não, quando nós éramos pecadores, é isso que a palavra de Deus está dizendo. Muitas pessoas falam, não, eu vou para a igreja o dia que eu parar de beber. O dia que eu parar de fumar, eu vou para a igreja. Não, eu preciso me consertar, preciso melhorar. Não, irmãos, aqui é lugar dos desajustados. Aqui é lugar dos pecadores. Aqui é lugar dos que têm defeito. A palavra do Senhor diz que Ele veio para buscar os doentes, não os justos. Porque os doentes é que precisam de médico. Eu preciso dele. Eu preciso de um pai. Eu preciso de alguém que pensa em mim. Eu preciso de alguém que tem poder para me abençoar. Que tem poder para me ajudar. Aqui é o lugar dessas pessoas. Aqui é o nosso lugar. Se você tem defeitos, se você tem falhas, o seu lugar é aqui. Amém? Será, pastor? Tem certeza? A igreja não é lugar dos perfeitos? É lugar do perfeito. E aquele que é perfeito, ele entra em nós que é imperfeito. E nos torna como ele é. Amém? Mas nós somos imperfeitos. E Ele que vai trabalhar na sua vida para mudar você. Não entregue a Ele. Deixe Ele cuidar de você. Fala, Senhor, faz a sua vontade na minha vida. Faz a sua vontade. Faz no céu, na minha vida, como o Senhor faz aí no céu. Tudo é perfeito. Jesus um dia chamou seus discípulos para orar. Está lá em Mateus 26, versículo 40. E os discípulos de Jesus se afasta um pouco. E quando ele volta, os discípulos estavam dormindo. Já teve vezes você começar a orar e começar a dormir ao mesmo tempo? Estava com tanto sono. Já aconteceu isso com você? Alguma vez? Ou só aconteceu comigo isso? Já aconteceu? Eu estou orando assim, e as palavras, quando de repente
Parece que eu estava sonhando e acordo, a palavra está tudo embaraçada, eu não sei nem o que eu estava orando. Eu fico me lembrando desse discípulo de Jesus. Meu Deus. Deixa lá o discípulo para orar. Quando ele volta, está todo mundo dormindo. Depois, mas você não consegue orar comigo nem uma hora. Não é nem o dia todo, é uma hora só. Aí eles começam a orar de novo. Começa naquela... começa a orar. Aí Jesus se afasta de novo. Aí a palavra diz que Jesus volta. E ele está lá dormindo novamente. Aí Jesus vai de novo, se afasta pela terceira vez. Está lá os discípulos dormindo. Não conseguia orar. Aí Jesus fala no final desse texto aqui. Olha, vocês precisam orar, vigiar e orar. Por quê? Porque o Espírito, irmãos, está pronto, está vivo. O seu Espírito está conectado com Deus. Ele recebe de Deus. A palavra fala que o Espírito Santo, ele testifica no seu Espírito que você é filho de Deus. Mas tem uma coisa em você, é a sua carne. E por isso ele está dizendo, olha, vocês têm que vigiar e orar, para que não caia em tentação. Porque o Espírito está pronto, mas a carne é o que, irmãos? Fraca. Quando fala de tentação, do que você lembra? Talvez você pensa que é o homem que está olhando a mulher, é o homem que passa aquele outdoor, né? A mulher seminua. Em Porá não tem isso, em Goiânia tem demais. Tentação é alguém estar olhando para o outro, o sexo oposto olhando para o outro, né? Uma tentação não é só isso. A tentação de você tomar a decisão errada. A tentação de você fazer uma escolha errada. A tentação de você colocar a sua mão aonde o Senhor tem que colocar a mão dele. A tentação de você querer resolver seu problema onde o Senhor que quer resolver. Nós somos tentados a isso. Não, o negócio não está dando certo, eu vou resolver. Eu já orei, o Senhor não fez, eu vou fazer. Ô, irmão, você vai só trazer problema para você. Abraão é um exemplo disso. Deus falou, você vai ser pai de multidão. Vou te dar filho. E desse filho vai sair uma grande nação. E todas as famílias da terra vão ser abençoadas através da sua vida. E passou um ano. Deus falou isso com Abraão, ele tinha 75 anos. Quantos anos, irmãos? 75 anos. Levou 25 anos para se cumprir. E todo ano, Abraão pensando, não, agora Sara vai engravidar. Será que vai ser esse ano? Deve ser esse ano. E passou os anos, nada. Chegou com 87 anos, nada aconteceu. Abraão falou, o que está acontecendo? Aí Sara chega para Abraão, Abraão, Deus falou que você vai ser pai de uma grande nação, mas o filho não veio, eu sou estéril. Vamos fazer o seguinte, vamos resolver esse problema? Tem uma empregada minha aqui, você vai deitar com ela, você vai dormir com ela essa noite, e você vai engravidar ela, e ele vai te dar um filho. E Abraão fez assim. Nasceu então Ismael. Abraão colocou a mão dele onde ele não deveria. Irmãos, se você ler essa história, é tão interessante essa história, porque toda vez o anjo aparece para Abraão, o Senhor fala com Abraão, em sonho, em visão, através de anjos. E Abraão ouve a voz do Senhor e segue a direção. Mas para tomar essa decisão, Abraão não pergunta nada para Deus. Ele simplesmente, tá bom, Sara. A Bíblia fala que Abraão gostou da ideia de Sara. Amou aquela ideia, né? Ele falou, é mesmo. Não tinha pensado. Você tem razão, Sara, que ideia boa. E foi fazer. O filho nasceu. O que aconteceu? Ismael se tornou um jumento selvagem na vida de Abraão. Deus apareceu para Abraão, Abraão, esse filho que você teve foi da sua força. Eu não tenho nada com isso. Isso é problema seu. Você vai lidar com esse problema agora, porque agora esse filho seu, ele vai ser um problema para o seu filho. Ele vai ser um jumento selvagem. E ele vai morar de frente os seus irmãos. E é por isso que você vê Israel rodeado de árabes e de pessoas que estão sempre, é o Hamas, é o Hezbollah, e todo aquele povo em volta de Israel, atormentando a vida de Israel. Veio da onde? De Ismael. Porque Abraão não orou, não vigiou, não perguntou para Deus, caiu na tentação. Assim como Adão também, ouviu Sara, caiu na tentação. Abraão Adão ouviu Eva e Adão ouviu Eva e Abraão ouviu Sara. Caiu na tentação. Teve um problema.
Sabe, irmãos, tem muitos problemas na nossa vida que são nós caímos na tentação, não oramos, fazemos as coisas sem orar. Talvez tenha um problema no seu casamento, você fala, não, vou resolver hoje quando minha esposa chegar em casa. Quando ela chegar, eu resolvo. Quando minha esposa chegar, eu resolvo. Você cai na tentação da carne, de andar na sua carne, de querer resolver o problema na sua carne, na sua força. Vai ser mais problema, a confusão vai aumentar, a briga vai aumentar, o desgaste vai aumentar. Em vez de resolver, vai piorar. Quantas vezes nós entramos em dívida que não deveríamos entrar? Compramos coisas que não deveríamos comprar. Fazemos coisas que não deveríamos fazer. Falamos o que não deveríamos falar. Por quê? Porque não oramos. E caímos na tentação. Mas o Senhor está dizendo, ora, o Espírito está pronto para ouvir, para conectar com Deus, para relacionar com Deus. Mas a sua carne é fraca, meu filho. Você precisa de orar. Precisa de orar em tudo. Ora pelo seu filho. Ora pelo seu casamento. Ora pela sua vida financeira. Ora pela sua saúde. Ora por tudo da sua vida. Ora para o Pai. Chama pelo Pai. Que o Pai, Ele vai lidar com os seus problemas. Amém, irmãos? O livro de Jeremias, capítulo 29, 11. 29, 12. 29, 11 eu já falei para vocês. Quando o Senhor diz, eu sei o pensamento que tenho a vosso respeito. Aí no 12 ele diz, porque se você me invocar, se aproximar de mim, em oração, o que vai acontecer, irmãos? O que a palavra está dizendo? Que ele vai se fazer de surdo? Ele está dizendo que ele vai te ouvir. Você precisa falar mais com Deus. Nós conversamos muito com as pessoas. Nós queremos, sabe, dentro de nós, irmãos, tem um trem assim, parece que salta dentro de nós, que a gente está sempre querendo conversar com as pessoas, falar da nossa vida para as pessoas.